felicidade só existe no coletivo. As pessoas precisam entender isso. Que, por exemplo, se eu tenho 40, você tem 50, ele, Jorge, tem 20, ele tem 30, ele tem 50, nós temos 200. Renato Prieto, o principal ator e embaixador do cinema e teatro espírita no Brasil. Com mais de 7 milhões de espectadores em mais de 35 peças, ele acaba de lançar a autobiografia Quem Disse Que Seria Fácil? Uma voz que une arte, fé e inspiração. Por que que você veio? Tá fazendo o que aqui? Por que que as coisas são assim? Por que que existe tanta diferença social, moral e cultural que eu tanto questionava? Por que que as pessoas não questionam o que tem e o outro não tem? Assim, quando nasce uma criança que nós comemoramos, quando alguém tá pra desencarnar, a equipe espiritual, ao receber o espírito lá, também faz essa comemoração? Como você lida com uma pessoa que pode estar obsediada? Podcast Hora Viva. Tudo o que você precisa aprender sobre saúde, bem-estar e motivação. Hora Viva, meu povo! Esse é o seu podcast de saúde, bem-estar e motivação. Eu sou Ricardo Nacal. Hoje eu tô com um convidado aqui mega especial. Olha, ele veio lá do Rio de Janeiro, uma pessoa incrível, um jornalista, ator, diretor de cinema, fez diversos trabalhos na doutrina espírita, meu querido amigo Renato Prieto. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado vocês todos que vão ter esse carinho de assistir, né? De saber um pouco mais da minha história, da minha vida. Eu que agradeço. Sempre bom espalhar boa nova. Com certeza. É uma história muito rica que você tem aqui para nos contar, né? Mas eu acho que porque eu também não vim brincar, né, filho? Não veio a passeio na vida, né? Não vim a passeio, não vim fazer turismo. Uhum. Eu acho que aí eu penso assim, uma vida que pode ter de 0 a 90 anos, 100 anos hoje muito bem, você tem que escolher o que você vai fazer, porque 100 anos, 80 anos é muito tempo, né? É verdade. Você pode escolher, por exemplo, eu vejo tanta futilidade, né? A pessoa passar ali, tudo se resolve com muita eu compro, eu pago, eu faço, eu vou, eu volto e tal, né? E chega uma hora que a conta chega na porta e não tem médico que salva, né? É verdade. O cara diz, não tem jeito, é terminal. E aí a pessoa começa a ver como ela poderia ter feito diferente, né? Sim. E aí já passou 80 anos, porque já passou os 80. E é diferente, assim, eu, por exemplo, uma hora que eu tenho, por exemplo, às vezes, no meio do movimento do trabalho, quando eu paro para parar, é para parar. Eu sempre digo para as pessoas assim, o tempo que eu falo, porque é necessário eu falar por causa do trabalho, né? Gravação, filme, podcast, não sei o quê, é o mesmo tempo ou maior que eu faço silêncio. Eu faço silêncio, assim, por horas a fio, sem dizer uma única palavra. E eu gosto muito disso. Mas eu acho que as pessoas não param para fazer silêncio, porque é no silêncio que você pode, por exemplo, fazer uma varredura, né? Uma leitura da tua vida. A gente desperta no silêncio, né? Muitas vezes. Eu acho estranho quando uma pessoa, por exemplo, faz da vida dela, mesmo ela tendo boas condições, e olha que eu venho de boas condições, pai, mãe, avós, fazendeiros e tal, em que ela faz a vida dela uma vida fútil, sem nada, sem levar esperança, sem ajudar o outro, né? Sem propósito. Né? Eu falo para as pessoas, como é que você pode passar no meio da rua e passar por cima de um corpo ou pela lateral e não saber e não notar que aquilo é um corpo igual ao seu, que tem os mesmos órgãos que você. É um irmão ali, né? Exatamente, mas que está ali numa situação diferenciada. Como é que você recebe um bom dia e não responde? Moço, quero falar com você. Eu falo sempre isso. Olhou para você, perguntou para você, você tem que responder. Mesmo que seja para dizer, desculpa, hoje eu não posso te ajudar. Dias desses, andando, eu caminho muito, então na Praia do Leme eu moro. E aí o cara parou, eu parei. Falei, fala. E aí ele contou lá, bababá, eu falei, eu lamento profundamente que eu tenha descido para caminhar, eu não posso te ajudar agora, mas se você ficar aqui, daqui a pouco eu dou um jeito, eu arrumo solução, porque é aqui que eu moro e tal. Ele falou assim, não, você já me ajudou. Eu falei, como? Ele falou, você falou comigo, ele disse. Porque as pessoas me ignoram, eu sou algo que as pessoas não enxergam. E você me enxergou. Sim. Eu falo, poxa, bacana isso, né? Outra vez eu estava caminhando também no final da praia e tinha um casal deitando ali para dormir. E ela falou para ele assim, puxa vida, meu nego, meu preto, sei lá, a gente trabalhou o dia inteiro desmontando as barracas da praia e vamos ter que dormir aqui para poder remontar as barracas e vamos dormir, não tem um copo d'água. Imagina, eu andei de ré.
Eu disse, não tinha não tinha até agora. Que, né, vocês vão ficar aqui, eu já estou voltando, era o final da caminhada. Falei, quem me acompanha até a minha casa? Ele falou, ele vai acompanhar. E aí eu enchi 2 litros d'água mineral, eu catei tudo que tinha na cozinha, entendeu? Quando eu entreguei as coisas pro cara, o cara chorava, entendeu? É tão simples isso, né? Às vezes elas querem ser ouvidas simplesmente, né? As pessoas precisam ser ouvidas, né? Nessa rotina de hoje das pessoas, um mundo tão automático, né? A gente tem que voltar para o modo analógico às vezes, né? Eu olho com piedade, assim, para uma pessoa que não consegue se comover com o sofrimento do outro, porque ele não está sofrendo, então está tudo muito bem. Não é essa cultura de que, por exemplo, eu estou bem, pouco me importa como vai o outro, entendeu? A minha comida está na mesa, está ótimo para mim. O meu está garantido, né? Eu sou só feliz no coletivo, você entendeu? A felicidade só existe no coletivo. As pessoas precisam entender isso. Que, por exemplo, se eu tenho 40, você tem 50, Jorge, tem 20, ele tem 30, ele tem 50, nós temos 200, não é? E aí dá para a gente sentar e almoçar. Então, eu complemento o que ele não tem, você paga a parte que eu não posso, porque nós temos 300, juntando 20 com 80, com 30. Não, mas as pessoas ainda vão nessa coisa do individualismo. Sim. Mas veja só, eu acho assim, mamãe dizia, vira seu rosto em direção ao sol, que a sombra fica para trás, né? A luz está ali. Eu acho assim, eu não olho para a escuridão do planeta, você entendeu? Porque o planeta, ele é muito... É que as pessoas não enxergam. É muito bem equilibrado no sentido de pessoas magníficas. Existem pessoas nesse planeta magníficas, em todos os campos. Umas ficaram famosas, como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Franco, né? E tantos outros que eu posso falar. Mas outras são tão iguais a eles e não se tornaram, digamos, conhecidas. E essas pessoas todas, elas mudam um prédio, elas mudam a história de uma rua com seu exemplo, entendeu? Então, você não pode perder muito tempo olhando, por exemplo, para o rio Tietê. Olha levanta o rosto que tem uma floresta atrás. E na floresta tem bichos, tem pássaros, tem flores e tal. Entendeu? Eu posso passar meu olho, mas eu subo logo em direção à luz. É que o ser humano tem uma tendência a sempre ver o lado mais negativo da coisa. É uma tendência que eu observo. Você também observa isso? O ser humano está tendenciando a observar muito o lado negativo e às vezes os positivos passam despercebidos, assim? Eu procuro compreender essa pessoa como alguém que ainda não chegou lá. Isso. Entendeu? Assim, eu preciso também entender que no momento em que eu não estava lá, alguém me estendeu a mão e me tirou de lá. Então, eu vou dar para essa pessoa algum material para ela modificar, digamos, a sua retórica. Eu vou fazer alguma coisa ali. Mas veja só, você tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. Minha mãe, número 2, falava assim, uma criança doce leva um cavalo selvagem até a beira de um rio. 100 homens não fazem ele beber água se ele não quiser. Então, não adianta você querer que o outro faça aquilo que não adianta, ele não vai fazer. É a mesma coisa que eu estar na Alemanha sem saber falar alemão e o cara querendo me explicar como é que eu peço um sanduíche e um suco. Não vai adiantar. Eu não tô, entendeu? Então, assim, eu vou ficar falando horas pro cara. Se bem que eu digo para as pessoas que as pessoas têm um idioma ótimo, que é a mão. Né? Você viaja o mundo com a mão, não é? Você aponta, né? O café, o pão, enfim. Você viaja o mundo fazendo assim, né? As pessoas vai embora. Mas você precisa entender que o outro ainda não entendeu, assim como alguém entende você, que você não tem essa capacidade ainda. Eu, uma vez sentado num cantinho escondido, assim, com o Divaldo Franco, a gente batia papo muito, e eu falei assim, nossa, Divaldo, eu ainda não consigo fazer isso, você acredita? E ele falou, você respondeu muito bem, Renato. Você ainda não consegue fazer. Todo mundo tem seu tempo, né, Renato? Você vai fazer isso aí, em algum momento. Sim. Então, se você está num planeta em que você não sabe conviver com as diferenças e os diferentes, você vai ter problema. Porque esse é um planeta de provas, de expiações, né? De gente que tem provas a cumprir, expiações a resgatar com as suas dificuldades, pessoas que têm deficiências das mais variadas. Você tem que aprender a viver com toda essa pluralidade
e entender que cada um tem direito de ocupar o seu espaço como ele quiser, do jeito que ele entender, no que faz ele feliz. E não cabe a você fazer nenhum julgamento daquilo ali. O problema do ser humano é que ele julga, né? Ele julga o tempo todo. E aí fica uma máscara na frente de medo, de desrespeito, né? Que ele não entende que o outro, por exemplo... Há uma intolerância muito grande ainda, né, em relação ao racismo, em relação à sexualidade, ainda há uma intolerância muito grande, né? O cara não entende que aquela pessoa tem direito de ser como ela quer. Quer transicionar, transiciona. Quer virar menino, vira. Quer virar menina, vira. Ela tem o direito. A pessoa tem o direito ao livre-arbítrio dela, né? Você não tem que se meter naquilo ali. A pessoa quer fazer daquele jeito ali. Não é? Uma mãe e um pai, quando eles têm talento, né, para paternidade, nem todo mundo tem, os meus tinham. Eles olham para aqueles 3, 4, 5 filhos, eles detectam rápido o radar, né? Por exemplo, o Renato não gosta muito de carne. Deixa pronto uma coisinha, uma salada para ele. Ah, mas está chegando o João. O João gosta de feijão quente, sei lá. Né? Uma mãe tem esse radar o tempo todo e não respeita. Não adianta você fazer suco e botar açúcar. O João não bebe, não é? A Antônia não gosta de suco que não seja natural, não é? Desde cedo, observa isso. O Tiago, uma das crianças que eu adotei, né? Afro. Você adotou quantas crianças? Um casal. Diretamente um casal, mas depois eu teve mais uns 2, 3 que eu fui carregando. O Tiago e... A Alessandra. Mas depois teve outros que eu fui meio que amparando, que me deram... Já deram outros problemas, que tinha negócio de legalidade judicial, e eu fui meio que... tive que seguir a lei ali. Mas é uma história muito longa, isso aí. E o Tiago, por exemplo, quando ele tinha assim 1 ano, 2 anos, você podia colocar na boca dele salmão. Ele cuspia. Não, vamos experimentar camarão. Ele cuspia. Vamos experimentar, por exemplo, será que talvez é porque o peixe é frito? Ele cuspia. Não adiantava. Entendeu? Ele não gostava de nada que era do mar. Qualquer outra coisa ele comia, salada, tudo. Mas era do mar. Hoje em dia até que ele come algumas coisas. Então, depois de tentar todas as possibilidades, a gente compreendeu, eu compreendi. Que, por exemplo, ele ficava feliz com, digamos, um arroz, feijão, uma carne moída por cima. Sei lá. Aí ele comia. Então, a gente consegue detectar muito rápido, né? A Alessandra era silenciosa. Sim, não, obrigado. Então você diz, né? Você a individualidade, assim, cada um, né? Vamos ao shopping que eu vou comprar a melhor roupa da maior loja que tem no shopping. Muito obrigado, ela dizia. Hoje eu não quero ir. Ah, mas eu vou descer para chupar um picolé aqui embaixo, um sorvete. Vou te acompanhar. Era sim, não, obrigado. Então era facílimo de você fazer uma radiografia dela, até hoje ainda é assim. É facílimo. Porque você fala para ela, eu chamo ela de Lelê. Você chama ela para dizer, Lelê, olha, é o seguinte, há uma coisa que está mal colocada ali em relação, digamos, ao seu casamento. Ela é casada. Ela ouve e diz, mas eu não quero que ele faça assim. Acabou o assunto. A conversa terminou aí. Terminou ali. Então, se você compreende isso no planeta, você vai ser feliz, entendeu? Você vai ser feliz. Porque ninguém vai se intrometer na sua história também. É verdade. Muito legal, né? Uma aula que o Renato dando pra gente aqui nesse podcast. Conteúdo muito rico. Renato, conta um pouquinho da sua infância. Você foi desenganado pelos médicos, sua mãe teve uma postura bem firme ali para lidar com essa situação. Conta um pouquinho essa história, como foi. Eu sou o 4º filho, sendo que o primeiro desencarnou. Então, o 3º pela conta hoje. Eu morava numa casa muito grande. Essa casa era no meio do terreno. Mamãe mantinha tudo muito fechado, portões gradeados e até o teto de grades, para não correr o risco dos outros avançarem, saírem para o quintal, não ter ninguém trabalhando, ou na parte do fundo do terreno, se eles descessem a escada, caminhando pelo jardim que tinha, terminava num grande rio, um belíssimo rio que passava. Mamãe tinha medo que alguém corresse para lá, se afogasse ali e tal. Sim. E aí eu era afilhado do maior médico, assim, da maior sumidade do estado do Espírito Santo. E, do nada, com 3, 4, 5 meses, o corpo começou a reter todos os líquidos
E aí eu comecei a encher, e fiquei 3 vezes o tamanho de uma criança de 6 meses. Caramba. Então, mamãe mantinha alguém cuidando lá dos outros e mantinha do lado de cá, por exemplo, uma moça que eu acho que se chamava Olga, sempre cuidadosamente sentada ali do lado. Mas ela não largava o quarto, mamãe. Ela não saía do berço. Ela queria ficar ali. Porque os médicos já tentamos de tudo. A gente vê isso, o doutor falou isso, o médico, o padrinho dele é o médico tal. As pessoas estão dizendo que não tem solução. Então, mamãe ficava meio ali achando que, já que, porventura, eu ia morrer, ela queria estar comigo. Caso eu fosse morrer, não, eu quero estar junto. Então, se ela saía, ficava a menina saía, tinha que ficar ela. Saindo desse quarto à direita, porque depois eu me lembro dessa casa, porque uma tia minha comprou todo o terreno ao lado dessa casa. Futuramente eu não morava mais lá, mas eu me lembro da casa toda. Isso era em Vitória? Isso era no Espírito Santo. Espírito Santo. E aí, saindo à direita, você saía na grande sala. A sala dava acesso à grande varanda, a varanda dava acesso ao grande jardim. E aí, quando a mamãe foi em direção ao quarto mais próximo da sala, que era a suíte dela, de papai, alguém chamou na porta da sala, ou bateu na porta. A mamãe abriu a porta e dentro da varanda tinha uma mulher dos seus 40, 50 anos, muito educada, muito gentil, muito dócil. E mamãe achou estranho, olhou de banda assim e pensou, como é que essa mulher entrou aqui? Porque o portão estava fechado. Tudo fechado? Como? Fechado. De longe ela não conseguia detectar se estava fechada a chave. Sim. Porque ela não mantinha a chave ali. Ela fechava e botava a chave na sala, numa bombonière lá no alto. Então nenhum deles conseguiriam alcançar aquilo a 2 metros de altura, 3. E aí mamãe achou. Mamãe dizia assim, mas ela era simpática, ela era educada, gentil, risonha. E ela pediu um copo d'água. Eu voltei para a cozinha, passei pelo teu quarto, peguei o copo d'água, voltei, tudo isso. Ela estava lá, eu disse, olha, eu vou entregar o copo de água para a senhora bebe, fica à vontade. Mamãe era um espírito que tem que ser copiado. E quando a senhora terminar, a senhora pode botar ali o copo no patamar da varanda, porque eu estou muito atenta a um filho meu que está no quarto, blá, 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 com um problema. Aí a mulher disse para ela assim, que nessa altura já tinha se apresentado, chamava Noêmia. E aí ela disse, não, mas esse é o motivo que eu estou aqui fazendo essa visita. Mamãe achou estranho, porque ela tinha pedido só um copo d'água. Você está fazendo uma visita, esse é o motivo. Mas a mamãe falava, mas ela era educada, gentil, simpática, educada, luminosa, e não podia não ouvir. Ela disse, a senhora pega isso aqui, e citou lá 4 ou 5 ervas da mata, jardins, matas, e a senhora vai fazer isso. Passado 3 dias, ele começa a melhorar, e depois o problema meio que se extingue por ali, porque a informação que a senhora tem é que ele vai morrer, esquece isso. Ele não vai morrer, ele tem compromissos aqui, isso é uma passagem, é uma, digamos, uma higienização. Vamos embora. E aí mamãe ficou ouvindo aquilo e disse, mas eu não sei como comprar, onde eu encontro essas ervas. Ela disse, a senhora não se preocupa, a mulher que está lá na cabeceira da cama nesse momento cuidando dele, ela sabe onde encontrar. Nossa. Então, ela vai encontrar tudo isso e trazer para a senhora. Ah, tá, mamãe ficou ouvindo, mamãe falou que pensava assim, imagina, ele cuidado pelos maiores médicos, é afilhado do maior médico mais importante do estado, e eu estou vendo uma mulher aqui agora dizendo que daqui a 4 dias ele está curado. A mamãe dizia novamente, mas ela era tão boa, o rosto dela era tão suave, ela passava tanta bondade, que eu tinha que ouvir, mamãe dizia. Aí, alguém chamou para mamãe na cozinha, para uma fazer qualquer, mãe da porta se virou para dentro, dizendo, já vou, voltou, a mulher já não estava mais na frente dela. Como ela era um empecilho na porta, então ela foi para a varanda, né? A varanda era possível ver. Ela não estava na varanda. Então, o primeiro passo era ir para o portão. Sim. Ela saiu para o jardim, o portão estava trancado. A chave não estava no portão. Mamãe, então, voltou para dentro da sala. E a chave estava lá no alto. E isso, então, deu, digamos, um choque nela. Né? Porque, mesmo assim, ela abriu o portão e perguntou quem estava no jardim se tinham visto uma mulher entrar ali e ninguém viu. Uma mulher saía ali... Ela descreveu a mulher, dona senhora, Noêmia, ninguém viu. Então, ela voltou a trancar o portão, entrou no quarto da moça, digamos assim, não assustada, com estranhamento,
que aquilo tenha acontecido com ela. E ela resolveu compartilhar a história com essa moça. E a moça foi ficando mais assustada do que ela. Sim. Porque, afinal de contas, né, viu uma pessoa morta. É um espírito, né? E aí ela não quis saber. No final, ela disse, olha, essa história me assusta muito, ela disse. Mas uma coisa, ela tem razão. Eu sei como encontrar tudo isso. Ela disse, então vai imediatamente, até porque não vai fazer mal nenhum. Sim. Né? A gente dá os banhos e dá um pouco para ele beber. Ela foi, voltou, mamãe fez tudo e depois de 3, 4 dias... Isso, então, os resultados começaram a aparecer. E aqui estou eu com vocês falando, conversando. Que história linda. É. E Noêmia continua por aí. Noêmia é uma pessoa que depois me acompanhou muito. Eu conversava muito com ela quando eu tinha 2, 3 anos de idade. Tinha um quarto sempre vazio, com tipo brinquedoteca. A gente ficava brincando ali. E eu brincava muito com ela, mas eu não tinha ainda essa noção, na idade que eu tinha. Eu não tinha noção que eu estava brincando com alguém que não era desse mundo. Era sua amiga espiritual Eu ali. não tinha, eu achava noção. que... eu via meus irmãos sendo cuidados, Sim. cada um por uma pessoa ou um por 2 pessoas, era apenas mais alguém que circulava naquela casa que tinha a responsabilidade de me acompanhar nas brincadeiras. Então, mamãe abria a porta, eu estava brincando, conversando com ela, mamãe dizia, por exemplo, e aí... que você está conversando com quem? Ele dizia, estou conversando com a Noêmia, eu dizia. Olha. Aí mamãe dizia assim, diga que eu mandei um abraço para ela, que a mamãe tinha consciência, né? Diga que eu mandei um grande abraço para ela, que eu agradeço sempre muito por tudo que ela fez. Aí eu, 4, 5 anos, dizia, mamãe está te mandando um abraço e que ela agradece muito por tudo que você fez. Diz que eu mandei outro abraço para ela. Nós vamos nos encontrar em breve, quando ela vai saber e tal. E aí eu dizia para a mamãe, entendeu? Então era o rádio que passava. E você via a Noêmia de forma nítida, como se fosse... Normal, como eu estou te vendo. Normalmente. Até porque não poderia ser de outro jeito, né? Sim. Nem poderia. Não poderia, realmente. Eu vi exatamente como ela é. E isso foi se estendendo durante os anos? A Noêmia te acompanhou bastante tempo? Nunca deixou de acompanhar. Teve um período só. Ali, que eu acho que é aquela do período jovial, em que você começa a ficar tendo outros interesses e tal. Ali eu acho que eu tinha que apanhar um pouco. Eu tinha que apanhar um pouco sozinho. Não, eu sabia que ela estava por aí, mas eu tinha que apanhar. Consciência que ela não era uma pessoa que estava viva, encarnada, eu tive com uns 12, eu acho. Aí eu não gostei muito da história. Ficou um pouco assustado? Não. Não? Não gostei Tranquilo. da história, assim. Tá. Foi um período que eu comecei a ficar meio assim, com o Criador, com quem mandava no planeta. Tipo, Deus é bom, justo e pai igual para todo mundo. É o que eu ouvia nas preleções, vovó falava, papai, mamãe. Deus é pai igual para todo mundo. Sim. E, na verdade, o que eu via era uma diferença social, moral e cultural muito assustadora. Eu dizia, que Deus é esse, que é bom para mim, não é para o meu vizinho. E aí eu entrei no conflito com ele, mamãe, como sempre. Ela falou para você estudar. Ela com aquela luz toda, ela dizia assim, meu filho, vai estudando, vai lendo, você fatalmente vai encontrar a sua resposta e tal. E eu encontrei. Tanto que mamãe, quando eu já tinha me tornado espírita mesmo, atuante, seguido a doutrina codificada por Kardec, mamãe me ligava nos dias da minha reunião, um pouco antes ou antes, dizia, meu filho, leve esse pedido aos nossos amigos e tal, papá. Mamãe desencarnou sendo uma católica muito devota, maravilhosa. Mas ela respondia para as pessoas, quando alguém perguntava para ela qual era a religião dela, ela dizia assim, não se pergunta a uma mãe qual é a sua religião. A minha religião ou filosofia é aquela que os meus filhos escolheram. Eu sou espírita. Renato é espírita, eu sou espírita. Meu filho é católico, eu sou católica. Eu tenho um filho que é evangélico, eu sou evangélica. E naquela época você enfrentou muitos obstáculos por ser espírita? Nenhum. Não? As pessoas viam com bons olhos? Não, mesmo os meus irmãos, que são de outras denominações, imagina, vão comigo à reunião, assistem os espetáculos ou nos filmes, são os primeiros. Não. Na minha casa, ai de alguém de ter qualquer tipo de preconceito. Não na sua casa, mas de fora. Você percebia não, mas alguma... aí eu já estou treinado. Eu ando com o cartão do terapeuta. Entendeu? Eu digo, olha, companheiro, é o seguinte, você é doente e o preconceito é uma doença, e está aqui meu terapeuta, quem sabe ele não faz o desconto para você, entendeu? Perfeito. Eu acho que qualquer pessoa que tem qualquer tipo de preconceito, ela tem que procurar ajuda terapêutica, entendeu? Eu sou zero. Na minha casa, todo mundo é zero preconceito, entendeu? Mas você precisaria ter... Eu sempre digo assim, quando você tem uma mãe e um pai numa casa que é o meu pai e a minha mãe, você já reencarna, nasce com 80% do jogo ganho. Só tem que fazer 20%. Poxa, faça, né? Sim. Faça. Muito bom, olha aí. Eu fiz.
Renato, conta pra gente, o que se baseia a doutrina kardecista? Se você fosse defini-la. Eu acho que a que dá maior esclarecimento de onde você veio. Por que você veio? Pra quê, né? Você está fazendo o que aqui? Isso. Por que as coisas são assim? Por que existe tanta diferença social, moral e cultural que eu tanto questionava? Por que as pessoas não questionam o que tem e o outro não tem? O esclarecimento, a sabedoria, o autoconhecimento. Não é? Eu acho que aquela conhecereis a verdade vos libertará. Quando você tem conhecimento e autoconhecimento, você vai criando uma bagagem em torno de você que você fica no corpo, na religião que você escolheu, você fica muito em paz com aquilo ali. E, principalmente, eu acho que assim é uma das poucas filosofias que respeita o direito do outro ser e escolher o que ele quiser. É muito feio uma pessoa que tem uma filosofia ou uma religião que ela não respeita o outro, que escolheu um outro caminho, como se tivessem 10 Cristos. Não tem, só tem um Jesus Cristo. Não tem o meu Jesus Cristo da minha igreja. Não, Jesus é um só. Né? Sem preconceito. Você não vê uma palavra dentro da doutrina codificada por Kardec de não pode, você é culpado, entendeu? Não existe culpa, existe esclarecimento, não é? Quem é você? Por que as coisas são assim? As leis de causa, efeitos, né? Causas que você fabricou, os efeitos das causas que você fabricou, né? As ações que você fabrica impensadamente e vai receber as reações das ações que você fabricou, você entende, então você começa a não fabricar tantas ações para não receber reações, não é verdade? Você começa a não produzir tantas causas que podem prejudicar você para não receber efeitos daquilo que você mesmo fabricou. Você entende que nada vai para a conta que não seja na sua conta, entendeu? O que foi que eu fiz para Deus, né? Por que eu estou passando por essa situação? Companheiro, aceita que dói menos. Se bateu na tua porta, a dívida é sua. E vamos carregá-la junto, vamos um ajudar o outro. Você compreende que aquilo ali não existe erro, correio errado no plano espiritual, entendeu? Não tem CPF, errou o CPF, não. Não tem o acaso, né? Não. Não existe o acaso. Ah, lá vai mamãe novamente. Ô, mamãe, Jorge. Mamãe era luz. Mamãe dizia assim, acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar. Ei, mulher. Mamãe já está no plano espiritual. Quem tem mãe no espiritual está feito, né? Porque você conhece advogado melhor que mãe? Eu não conheço. É verdade. Eu já penso, já vejo mamãe batendo na porta de Jesus, e aí ele vem para a porta e ela diz, meu filho, olha, o assunto não é com você, chama tua mãe, e elas resolvem a tua vida inteira. Eu acho que a doutrina espírita é a doutrina mais esclarecedora. Ela não prega proselitismo, ela não impõe nada, ela esclarece. Perfeito. E te dá liberdade de escolha e consciência que as suas escolhas trarão para você benefícios ou débitos. Perfeito. É certo dizer, então, que a doutrina kardecista é o consolador? Ah, não tenha dúvida. Né? Não tenha dúvida. Se tem alguma coisa que consola, é o espiritismo, né? Kardec fez um excelente trabalho. Tive o prazer de fazer ele no palco, né? Há muitos anos atrás. E Kardec fez um trabalho lindo. Mas veja só, a doutrina espírita, aí já entra o meu homeopata, Dr. João Batista Siqueira Campos. A doutrina espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque é tanto esclarecimento, você tem que se cuidar tanto, você tem que se autorresponsabilizar tanto quando você já tem conhecimento, então você não poderia cometer aquele equívoco. Quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado, exatamente. Não é isso? Você não teria que passar por aquilo ali. Por um outro lado, eu quero deixar aqui uma brecha para as pessoas entenderem que elas não têm que carregar culpa nas costas, a culpa adoece e traz doenças terríveis, que elas não devem se autocondenar porque elas se equivocaram. Equivocou. O poeta dizia, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Dizia isso, vou lembrar o nome dele, o filho dele é muito meu amigo, Ataúfo de Paiva. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dê a volta por cima.
Já dizia isso o cara numa música dos anos 40. Então, se você caiu, reconhece, levanta e vai embora. Entendeu? Corrige. Porque antigamente você cometia um equívoco e você às vezes ia se corrigir um mês depois ou 2 e nem ia no local pedir perdão e desculpa. Com a consciência e o conhecimento, você se equivoca, por exemplo, ao meio-dia e 2 você já corrigiu. É isso que vale a pena o conhecimento, o autoconhecimento. Agora, chegar na igreja e entregar tudo para eles, entendeu? Tudo você entrega, compra. Não, você não muda, né? A doutrina espírita, ela muda você, ela molda você, ela ajuda você. E ela faz você entender que você vai cair centenas de vezes ao longo de uma vida, mas vai se levantar centenas de vezes e não vai ter ninguém apontando o dedo para você. Você é culpado, você errou. Não, não tem disso não. É só amor. Perfeito. Renato, você fez diversos trabalhos aí no teatro, no cinema. No teatro foi Allan Kardec, Um Olhar para a Eternidade, Divaldo Simplesmente Franco, Vidas Passadas, Sim. Além da Vida, A Morte é uma Piada. No cinema, Suicídio como Nunca, Irmã Dulce. Qual foi o trabalho, O Nosso Lar, inclusive, né, que é o que mais marcou aí, acho que a sua carreira. Foi O Nosso Lar que mais te marcou a carreira? E se foi, você tem algum fato que você lembra durante as gravações que você possa mencionar que marcou a sua memória? Você teve algum acompanhamento espiritual nesse processo? Você pôde se apegar mais ainda à doutrina depois de gravar O Nosso Lar? Olha, eu acho que 80% da minha vida profissional, por algum motivo, eu fui alçado muito jovem à condição de protagonista. E quando você é protagonista, parece o lugar mais confortável. É um lugar pelo qual tenho profunda gratidão. Porque você virar o primeiro nome de algo é para você ter muita gratidão. Você batalhou por aquilo ali. Eu fui alçado muito jovem à condição de protagonismo. Mas também eu sabia que enquanto todo mundo iria trabalhar 2 horas, eu tinha que trabalhar 18. Enquanto todo mundo gravaria 3 dias, eu teria que gravar 40. Enquanto todo mundo tinha que, digamos, personalizar o seu personagem em 48 horas, eu precisava de 60 dias para fazer isso. A dedicação ela é redobrada. O teatro ele te dá oportunidade, um tempo maior para você criar, para você estudar, para você errar, para você acertar. Eu costumo dizer, assim, aí não vai nenhuma vaidade, uma pessoa que começou com um projeto, quando eu quis fazer o projeto, e que tinha lá na plateia talvez 40, 50 pessoas felizes de estar ali me prestigiando numa novidade que eu estava apresentando junto com outros amigos, e que no dia seguinte já tinha, digamos, 80, 100, 200, 300. Eu acho que ninguém se torna protagonista impunemente. Assim como ninguém trabalha em ordem crescente, sem merecimento. Então, o público que eu fui amealhando, ele foi em ordem crescente. Um dia eu virei 100 mil. Nossa, que festa. 100 mil pessoas me viram no teatro. Um dia eu virei 500 mil. Gente, 500 mil pessoas me viram. Teve um momento que eu já era 1 milhão. 1 milhão de pessoas sentaram na cadeira para assistir alguma dessas peças que você citou. Para facilitar o espectador, quem vai nos ouvir, eu já passei de 7 milhões hoje. Eu já ultrapassei de 7 milhões de pessoas que saíram das suas casas, compraram o ingresso, sentaram na cadeira e me assistiram. Eu também não preconceituei o fato de atuar no sentido só faço aqui. Eu acho o seguinte, eu costumo dizer que eu sou como galinha no puleiro, quando de noite vai dormir. Me coloca em cima de um puleiro desse, eu faço show. Abre uma porta que eu faço espetáculo. Me dá um espaço, põe lá em arena, 100 pessoas sentadas, tem luz, eu faço, não tem luz, eu faço, tem microfone, eu faço, não tenho, também faço. Porque a arte, ela acontece aonde você quiser que ela aconteça e eu posso convencer o outro. Então, todos os personagens não foram fáceis, porque eu sou muito de aprofundar na psicologia, no gestual, num movimento. Talvez o André Luiz tenha me dado um certo trabalho, porque eu tive que emagrecer 20 e tantos quilos, eu emagreci 24 quilos em menos de 60 dias. Nossa. Para ficar pele e osso, para dar aquela veracidade nas cenas do umbral. As coisas que aconteceram ali, aconteceram muitas coisas,
eu quero dizer que eu estava muito focado dentro do meu trabalho, responsabilizado. Mas quem estava fora colheu histórias e isso virou um livro. Então, eu aconselho a procurar o livro, que é do Wagner de Assis, o diretor do filme, chamado Nosso Lar, Bastidores do Filme. Essas histórias estão lá, inclusive algumas histórias minhas que provavelmente eu posso ter contado para ele. Mas provavelmente não, com certeza, eu estava focado no trabalho o tempo inteiro. Mas sou grato por cada personagem. Porque para pensar, acho que eu fui um dos primeiros a fazer o Kardec no teatro, eu acho. A primeira pessoa a fazer Divaldo Franco no palco, que ele autorizou. Virou filme, Kardec virou filme. Um dos primeiros a fazer André Luiz no palco, virou filme. Um dos primeiros a fazer o Ernesto Fantini de A Vida Continua, virou filme. Né? Impressionante. O André Luiz, Nosso Lar, virou filme. Tudo que eu fiz virou filme. Mas eu me foquei mais no Nosso Lar, para ficar parado, para as pessoas não se confundirem comigo com outros personagens. Mas, por exemplo, eu hoje vou gravar um filme em Brasília, eu estou há dias estudando o texto, ontem até o Jorge fez para mim a cópia, e aí eu estava estudando o texto para dar umas opiniões. Pode dar um spoiler desse filme aí? Chama-se Viagem, A Grande Viagem. É um filme de temática espírita. Quando sai? Ainda não, ainda vai começar a filmar. Ainda, em julho. Acho que sai até o ano que vem, né? Porque depois tem edição e tal. Que legal. E é bem interessante. E eu sou uma pessoa que tem muitos convites, digo... Por exemplo, estou aqui fazendo com você. Se eu for fazer todos os podcasts, é um trabalho, Não dá, entendeu? Né? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Imagina. Uma honra tê-lo aqui. Imagina, não. Até porque eu estou em São Paulo, eu vou dando um jeito de encaixar todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que ser atendido. Eu quero dizer com isso que mesmo com todos os anos de profissão, mesmo com todos os prêmios, mesmo com todo o tempo que eu trabalhei na Suíça, trabalhei na Alemanha, trabalhei na Itália, América Latina, Europa, Portugal, trabalhei nos Estados Unidos, enfim... Eu faço espetáculo onde abre espaço. Vai ser na Casa Espírita, vai ser na rua, vai ser no maior teatro da Europa, dos Estados Unidos, entendeu? Porque se tem gente sentada na cadeira, não me importa de onde elas vieram, não me importa em que lugar é. Eu faço arte. Eu não burocratizei o meu trabalho e nem coloquei ele num estágio inatingível. Você Precisa entendeu? de grandes cenários, né? Não, tipo assim, eu quero assistir, mas não tenho como ir lá. Entendeu? Não, você pode ir lá, entendeu? Então, isso tudo vai ligado à dedicação, meu respeito a tudo que eu recebi ao longo da vida também. Gratidão, né? Maravilhoso. Renato, você, obviamente, conheceu o Divaldo, como já citou, Chico Xavier também. Sim. Como é que é o Chico Xavier? Porque muitas pessoas perguntam, né? Como é que era o Chico Xavier naquele momento único ali, vocês dois conversando? Aquela luz que ele tinha realmente... era muito grande? Você percebia, você sentia, você enxergava algo além? Essa é a pergunta. Você, quando entrava no campo em que ele estava, enquanto eu estivesse, digamos, a 10 metros, é um objeto de observação. Estou vendo o que ele está fazendo, quem ele está atendendo, o carinho com todo mundo e tal. Mas quando você ficava muito próximo, a 1 metro mais ou menos, você tinha umas descargas elétricas no corpo que te dava muita emoção. Muita emoção. Depois eu me acostumei também um pouco com isso, já ia chegando devagarinho e tal. Ele era muito doce, né? Era muita luz num lugar só. Tanto que a NASA, quando fez uma medição de espaço de eletricidade, digamos, em torno de um paranormal ou médium, o máximo que eles tinham chegado tinha sido 10 ou 15 metros. Quando chegou a vez do Chico, eles já estavam na praça do outro lado da casa dele e continuava o campo. Eles desistiram de continuar medindo, que eles, né? Então, pra você imaginar o tempo, coisa. Mas você veja, uma pessoa dessa pega uma vida de 90 anos para servir, para ajudar e tal. Ele beijava muito a mão da gente, ele beijava a minha mão. Quando eu falava com ele beijava. Tem até uma foto minha que ele está segurando na minha mão ali. Você tem essa foto? Eu tenho essa foto. Depois você me manda? Mando. Vai colocar aqui. Eu tenho que achar ela. Inclusive, a gente vai rodar um VT de você atuando no Nosso Lar. Roda o VT aí.
obviamente, já participou de diversas sessões mediúnicas, né? Antigamente, me parece, me corrija se estiver errado, tinha mais sessões de materialização, né? De efeitos ectoplasmáticos, né? Vamos dizer assim. Hoje em dia, você vê menos. O que ocorreu nesse período, se você tiver essa informação, que hoje em dia tem poucos locais que ocorrem essa reunião de materialização? Parece que os médiuns de efeitos físicos diminuíram. Você sente isso? Qual que é a sua observação com relação? Porque eu acho que não é necessário. Exatamente. Ela não transforma. É só uma coisa que você está vendo. Eu sou muito amigo dos filhos, da filha, inclusive, da Alcione, filhos do maior médio de efeitos físicos do Brasil e do mundo, que era o Peixotinho. Né? Eu até já estou procurando. Eu tenho autorização da família. Eu estou buscando. Eu quero que alguém assuma a responsabilidade de fazer o documentário sobre Peixotinho, sabe? Porque tem o do Zé Arigó, né? Um documentário bem legal também. Mas eu não quero fazer filme. Eu quero fazer documentário mesmo. Tem que ter alguma empresa que se interesse de fazer esse documentário sobre Peixotinho, sobre o maior médio, né, de efeitos físicos. Mas veja só, o proselitismo ele não transforma, ele não modifica. Ele é apenas uma coisa ali. Você fala, e tal. Mas veja só, aquilo mudou você moralmente? Não. A espiritualidade permitiu aquilo no início para chamar atenção para o tema espiritualidade. Para que, como é que isso acontece? Por que isso acontece? De que forma isso acontece? Você entendeu? Então, as pessoas elas tinham que ter alguma coisa acontecendo que quisessem estudar, por exemplo, o fenômeno por trás, como Kardec fez. Uma vez feito isso, não é necessário mais ser feito, você entendeu? Porque a gente tem que ter coisa que transforma. E o que transforma são os exemplos, na verdade, que transformam as pessoas. Não é, você não vê ninguém transformado porque assistiu uma pirotecnia, não é? Pirotecnia. Ninguém se transforma. É bonito, tá? Mas não se transforma. A espiritualidade foi pedindo que os médios, entendeu? Tinha um no Brasil que era Peixotinho. O compromisso foi cumprido para chamar atenção, entendeu? Sim. Eu gostaria muito que alguém desse período, de gente que gosta de fazer documentário, dissesse, pegasse a vida, entendeu? Porque a família foi a única pessoa que eles autorizam, fui eu, entendeu? A fazer. Espero que dê certo. Mas tomara que alguém queira fazer. Renato, mais uma pergunta aqui. Muitas pessoas, elas estão obsediadas, né? Alguns irmãos... O obsessor é um irmão em sofrimento que se junta ali a pessoa, ou como as pessoas chamam de encosto, enfim, obsessor. Tem vários nomes para designar esse termo, né? Como você lida com uma pessoa que pode estar obsediada? Você tem alguma dica? Primeiro, você tem que trabalhar a pessoa para ela sair da frequência. Aí o outro não atinge mais, é muito simples. Porque, às vezes, você pega o obsediado e o obsessor e fica, digamos, obsediado como um pobre coitado. Na verdade, não. Se ele está sendo obsediado, algum tipo de afinidade ele deu para o obsessor. Ele abriu algum canal, porque ele não consegue atingir. Por exemplo, quando você entra no avião, o que diz a aeromoça? Ele diz, se por acaso a cabine ficar despressurizada, você deve colocar a máscara em você e só então colocar nas pessoas que estiverem ao seu lado. Então, você tem que salvar primeiro o obsediado. Mostrar para ele, por exemplo, que ele tem que mudar a rua que ele está andando, mudar o comportamento moral dele, mudar as palavras que ele diz, entendeu? Eu conheço gente, por exemplo, assim, as pessoas precisam entender que às vezes você fala e perde o objeto que é mais importante, que é para falar. Está falando mal, está usando mal, que isso aqui é uma maravilha, né? Isso aqui salva, isso aqui conduz, isso aqui leva as pessoas a soluções na sua vida. E a pessoa só usa o malefício, ela, na hora que ela ficar sem fala, não pode reclamar nada. Então, é trabalhar a pessoa e mostrar para ela que, se ela modificar a frequência, ele já não atinge. E a espiritualidade, claro, ela vai atender o obsediado, mostrando para ele os equívocos que ele está cometendo,
Mesmo que ele tenha mágoas com essa pessoa, mesmo que ela tenha feito horrores com ele em algum momento nessa ou em outra e tal, papapá, a espiritualidade vai ficar mostrando para ele que não adianta. Ele vai adquirir mais dívida, ele vai ter mais problema, ele vai assinar mais promissória. Isso se dá grandes resultados, porque no plano espiritual tem muitos excelentes trabalhadores, afetivos, receptivos, acolhedores. E aí, se no centro tem um grupo afetivo, acolhedor e tal, ele tira essa pessoa dessa frequência e as coisas vão se resolvendo cada um no seu campo. Então, se você se sentir nesse estado, primeiro você tem que se modificar e o resto acontece. Maravilha. Renato, tudo que nós passamos nessa vida, nós escolhemos? Vou dizer que nós escolhemos, eu acho que nós provocamos. Provocamos, é uma consequência. Eu acho que é uma consequência. Mas eu acho que a grande vantagem é no momento que você tem consciência, e nisso a doutrina espírita te dá, você pode ir mudando o roteiro da sua história. Certo? Então, assim, há algo que pode acontecer não muito agradável aos seus 38 anos de idade. Mas você fez tanto durante esses últimos 8 anos, 10, que simplesmente aquilo é desviado do seu caminho. Né? Você não entra naquela aeronave, você não desencarna, você estica. Porque quando você reencarna, digamos, é como um carro. Você põe 40 litros de combustível, ele vai andar a 400 quilômetros. Acabou o combustível, o carro não anda. Então é o tempo de você voltar. Mas isso pode ser modificado dependendo do seu comportamento. Entendeu? Conforme você vai se comportando. Então, eu penso que uma pessoa ela pode fabricar a sua história de saúde. Isso não quer dizer que você não vai ter dores para você cuidar, não é? Que eu não vou precisar do homeopata, que eu não vou precisar fazer acupuntura, que eu não vou fazer terapia, que eu não vou caminhar, que eu não vou cuidar dessa máquina que serve para eu fazer algo que serve para muita gente. Né? Então, o que faço eu, por exemplo, eu caminho 2, 3 vezes por semana, quando estou no Rio, às vezes não. Eu vou uma vez por semana, pelo menos, faço shiatsu, doin e acupuntura. Aí sim. Né? Aí sim. Eu faço terapia cognitiva comportamental. Se cuida muito. Muito. Com o Dr. Carlos Eduardo Goulart de Brito. Tudo que eu faço é para manter a máquina em bom funcionamento, por exemplo. Então, corpo, mente e alma, né? Claro que, eventualmente, eu não posso fazer por 15 dias, um mês, porque eu também eu substituo aqueles compromissos por outras coisas. Então, você pode viver uma vida muito feliz e muito tranquilo e não fabricar essas doenças todas que você vai piorar o teu dia a dia, entendeu? E você pode fabricar a tua história, você pode mudar o roteiro. Vai acontecer se ele não mudar a história. E aí, se você tem uma conta para pagar, não faz o menor esforço para pagar, minha mãe, número 2, falava isso. Ela dizia assim, vai colocando, põe uma caixinha aqui, vai colocando no cofrinho, né? Que são a bondade, a caridade, o amor, o trabalho. Vai colocando créditos, não era moeda. Vai colocando créditos. Aí o cobrador bate na porta no dia marcado. Tá combinado assim, não tem nada errado. Você abre a porta, ele, com a arrogância dele de cobrador, enfia na tua mão uma nota promissória. Você olha, está escrito 355. Você vai lá, tem 350, faltam 5. A espiritualidade interfere e diz assim, não, mas para quem tem colhido de cada semana 5, esses débitos de 5 ele vai colher nos próximos 10 dias, dá o assunto por encerrado. Ou ele pode chegar e dizer assim, vim buscar meus 355. Você fala, pois não, vai lá, abre o seu cofrinho dos seus créditos. E tem 380. Você pega e diz, ó, tá aqui seus 355, ainda ficou 20 aqui, 30, que eu vou manter aqui no meu cofre. Então, companheiro, não quer passar, faz a sua parte. É que o pessoal quer, vem a nós. Mas não faz nada para o vem a nós. É verdade. Não é? Uma frase que você vai ouvir no espetáculo, Chico Xavier em pessoa, ele diz assim, as pessoas nos procuram pedindo ajuda para resolverem seus problemas, mas não fazem o menor esforço para resolverem seus problemas adianta, né? E merecerem ajuda dos amigos espirituais, né? Essas pessoas querem viver dias melhores, mas não fazem nada para tornar seus dias melhores. Pedem ajuda do Cristo, mas eu não consigo amar, perdoar e tolerar. Pedem a caridade do alto, ele diz, e nunca são incapazes de estender a mão para ajudar o necessitado. É merecimento, né, Então, Renato? companheiro, como é que você vai querer, entendeu? Vem a nós e não faça nada.
Entendeu? Aí o cara fala, mas quem é rico? Só falam isso, né? Mas quem mora numa cobertura? Mas aquele cara é milionário, não veio passar por nada, bababá. Companheiro, a história dele é isso. Foca na sua história. Foca na sua história. Eu não sei como foi que ele chegou onde ele chegou e eu não quero julgar como ele chegou lá. Foca na sua história. O que você pode mudar para ir crescendo, evoluindo? Porque tudo isso anda junto. A vida material vai junto, você adquire uma casa que dá tranquilidade, um carro que pode te locomover e por aí fora. Agora, foca na sua história e junto com ela ajuda todo mundo que estiver à sua volta. Entendeu? Que você está perdendo tempo demais olhando para o outro e o outro está indo, avançando, e você parado observando. Não, luta para conquistar honestamente. Nossa, muito legal. Um show de sabedoria aqui Não, hoje. Eu estou aprendendo, como todo mundo. Tá aprendendo. Nossa, tá ensinando muito. Não, já. Mas eu nunca falo sozinho, sempre tem uma turma que vai junto ajudando. Tá. Renato, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Assim como quando nasce uma criança que nós comemoramos, quando alguém tá para desencarnar, a equipe espiritual, ao receber o espírito lá, também faz essa comemoração? Depende de você, né, querido? Às vezes essa comemoração não pode acontecer, né? Porque você não merece nem sair do corpo com tranquilidade, né? Porque nascer é um processo longo, né? Você tem que estar lá. A pessoa... Eu estou falando de pessoas que têm direito, porque tem essa coisa também, né? Eu estou falando de quem tem direito a uma conversa com seus amigos e mentores, os compromissos que você vai assumir. Há coisas que você quer pagar e ele diz, olha, melhor você transferir para a próxima, é peso demais, vamos subdividir isso aí, porque o seu peso é muito. E depois tem a preparação para o reencarne. Há espíritos que são muito evoluídos, que o tempo todo que estão no ventre da mãe têm direito à liberdade. Eles estão fora trabalhando, mas sempre atento ao corpo junto com a mãe e tal. E há uma grande comemoração. Aqui ainda, na América Latina, se chora muito quando a pessoa morre, mas em muitos países fazem dança, aplaudem, agradecem pelo tempo que ele esteve no corpo, né? Sim. Fazem uma grande festa em comemoração porque ele cumpriu aquilo tudo. Agora, chegar no plano espiritual, eu não trabalho preocupado com isso, quero deixar bem claro que eu não tenho essa preocupação. Eu vou estar lá, que vier, tá tudo bem, isso entendeu? Que eu ia te perguntar, as pessoas têm que ter medo da morte? Nenhum. Nenhum, né? Perfeito. Nenhum, porque ela está livre, né? Ela está liberta para ir mais, trabalhar mais à frente. O ideal é que você possa olhar para trás e ter o dever cumprido. Aí você não tem arrependimento. Eu acho que as pessoas que têm muito medo da morte, elas têm medo do embate. Eu não acredito na vida após a morte, eu não acredito nisso, naquilo, bababá, não acredito, porque no fundo, elas sabem que uma hora elas vão bater de frente. Quer se isentar daquilo, né? Vai bater de frente com o CPF todo rasurado. Olha aí, né? Não é? E aí ela vai ter que chegar, e aí não dá, né, cara? Você consegue respirar lá em cima se não tiver oxigênio na aeronave? Não, você desencarna praticamente na mesma hora. Então, no plano espiritual, companheiro, se o seu grau é 2, para o 3 só trabalhando. É como a escada, você entende? Sim. Você pisa no primeiro degrau e você tem a audácia de querer pular do primeiro para o quinto, vai quebrar a perna. Eu não conheço ninguém que, digamos, tenha chegado no 20º degrau e que ela, do 20º degrau, ela consiga pular para o primeiro, vai quebrar o corpo. Degrau é um por um. E eu sempre digo para as pessoas, cada degrau que eu subi na minha vida, eu, antes de passar para o degrau seguinte, eu me virei para todos os outros e disse, como eu sou grato a cada um de vocês, porque vocês me trouxeram ao degrau 4. Agora eu estou indo para o 5º, mas foram vocês que me trouxeram até aqui. Todos os degraus que eu pulei no 10º, eu virei para todos os 10 e disse, como eu sou grato a vocês por terem me ajudado a chegar aqui. Agora eu estou partindo para um outro, mas eu quero que vocês saibam da minha gratidão por eu estar indo para aqui adiante. Então, no plano espiritual é a mesma coisa. Você quer o quê? Você quer respirar oxigênio puro sem ter avançado para o 11, para o 12, para o 13? Não, companheiro, você tem que ter merecimento. Tem que trabalhar. Da coisa aqui é que as pessoas se acostumam que todo mundo compra. Eu pago, eu compro. Né? Compro direito, compra, não vou citar o nome, mas vocês sabem o que eu estou falando, né? Todo mundo aqui se vende, né? Nos meios políticos, que eu posso generalizar, em outros meios se vendem, não é? Você não vai pagar nada, deixa comigo, dá aí R$100 que você passa direto e tal.
E aí a pessoa se esquece que na hora que eu faço isso com você, a dívida é dupla, né? Porque eu fiz com você e você aceitou. Mas quem fez fui eu. Quem provocou você fui eu. Então a dívida ali, ela é ampla. Sim. Então você quer o quê? Chegar no plano espiritual, ser recebido com honrarias? Flores, né? Para encerrar essa história, eu posso te contar uma história do Emmanuel. Por favor. Que um cara desse... Havia uma fazenda, a história é verídica, havia uma fazenda em que todos os funcionários eram muito massacrados pelo dono da fazenda, que eles tinham direito a uma meieira, uma parte daquela plantação. Mas o capataz, que devia ser o capataz, o maior de todos, e quando a pessoa precisava, por exemplo, pilar o arroz, fazer o fubá e tal, e queria usar as máquinas para isso, claro que o cara fazia horrores e negava, e ele dizia... Ele resolveu o problema de todo mundo, entendeu? Todo mundo, ele resolveu o problema, então todo mundo só ia o capataz, que devia ser o mal, porque ele aqui destruía a vida de todos. O capataz desencarna, passado muitos anos ele desencarna, quando ele chega na espiritualidade, a primeira coisa que ele vê é o local aonde o capataz está. Um local magnífico. Residencial, tudo é magnífico. E ele já pensa assim, se o meu capataz está aí... Imagina onde eu vou Imagina onde é que eu vou estar. Olha lá. E aí ele vai direto para perguntar a esse pessoal, os espíritos que estão cuidando, qual é o local. Se você aguarda um pouco, que eu já vou lhe atender. Ele, com a arrogância dele, quer passar na frente da fila toda, e aí só vai ter que esperar até chegar a sua vez. Quando chega a vez dele, ele diz, então, o que eu faço? Que eu vou lhe acompanhar. E eles passam pela casa do capataz. E à medida que eles vão descendo a rua, as casas vão se tornando um pouco mais simples, diferenciadas, no merecimento de cada um. Até que muito longe, mas muito distante da casa do capataz, tem um pequeno terreno, somente o terreno. Entendeu? E quando ele desce junto, ele pega isso aí. É um cabo de madeira e uma pequena lona. E ele diz, aqui está o seu local. Eles, como assim? Eles coloca aqui a bandeira, abre, você tem uma barraca, você vai capinar e vai ter que construir. Ele disse, mas o meu capataz mora ali. Por que eu vou morar aqui? E aí ele diz, meu filho, presta atenção. Seu capataz mandava tijolo todo dia. Ninguém deu a casa para ele. Foi ele quem construiu a casa que ele ocupa. Você não mandou, vai ter que construir. Então, é mais ou menos isso. Quer construir uma vida boa nessa encarnação ainda, não precisa comprar em nenhum lugar. Entendeu? Apenas se ame, se respeite, não tenha culpa, trabalhe, ajude, estenda a mão, subdivida, preste atenção no que acontece na sua volta e as coisas vão andar. Porque... Lá vem mamãe de novo. Mamãe dizia assim, em relação aos necessitados, ela dizia assim, agradece, meu filho, sempre por ter as suas mãos de cima para baixo, para ajudar o necessitado, e não de baixo para cima, para implorar piedade e caridade. Então, se o seu lugar é aquele que estende a mão para o outro, já é um lugar privilegiado. Então, presta atenção no que você está fazendo. Então, não adianta eu comer, o meu colega não comer. Não é? Você tem que passar no meio da rua perguntando o tempo todo para as pessoas. O senhor está bem? Quer tomar café? Eu sou um cara que tem muitas histórias. Na padaria onde eu tomava café, só se toma um café assim gostoso na padaria, né? Uma mulher sempre estava sentada e eu perguntava, Maria, já se alimentou? Maria, o que você precisa? Muito obrigado, já estou alimentada. Maria, falta alguma coisa? Muito obrigado, hoje não é necessário. Ela era muito educada. Um dia, eu não falei com ela em português, eu falei com ela em francês. Maria, como ça va? Ela disse, já ça va bien, e vous? E eu fui jogando o meu francês, ela respondendo. Eu entrei dentro da padaria, o nome do Jorge, ó. Entrei na padaria e falei, Jorge, quem é esta mulher? Ele falou, Renata, essa mulher era casada com um grande desembargador. Ela era casada e nunca foi legalizado o casamento. E ele, quando morreu, a mulher dele anterior, com quem ele tinha separado há 30 anos, invadiu o apartamento, retirou tudo, ela e o filho, e trancaram todas as portas, que ela não tinha direito a nada, porque não era legalizado. E ela, diante da loucura de voltar do cemitério
onde ela foi enterrar o amor da vida dela. E não entrando de casa, ela já desceu louca. Eu perguntei, Jorge, vocês não fizeram nada? Ninguém fez nada, não contratou um advogado para resolver isso. Aí cada um deu a explicação que queria dar. Eu me sentei dela e falei assim, Maria, você quer continuar aqui nesse lugar? Ela falou, não quero, meu filho. Ela disse, se eu encontrar, de repente, um lugar onde você possa dormir, ter a sua cama e tal, babá, como seria bom. Aí eu liguei para um amigo meu, Tony, eu falei, Tony, como é que eu chego no João Batista? Acho que era João Batista. Não, é um outro nome. Como é que é aquele que reclama de Deus do deserto? É maravilhoso. A estrada de Damasco. Eu vou lembrar já. E aí eu falei, fui até lá, conversar com ele. Já era muito conhecido, claro, fui bem recebido. E ele falou assim, Renato, aqui os quartos todos são individuais, tem seu próprio banheiro, seu próprio telefone, a pessoa tem sua individualidade. E depois, todos dão para aqui. Todos abrem as suas portas, vêm para cá, tem jardim, tem tudo. Ele falou, as pessoas idosas, Renato, desencarnam toda hora. A próxima vaga é sua. E aí eu cheguei, um dia ele me ligou e disse que tinha pronto. E aí eu perguntei a um amigo se ele podia levar, um grande compositor, ele levou. E Maria foi para lá e viveu feliz até os últimos do seu dia, desencarnou protegida. E, entendeu? Você não pode ficar cego a tudo que se apresenta na sua frente. Isso é isso que eu quero dizer. Entendeu? Aí você vai conseguir, espero. Eu faço, não estou esperando nada, quero deixar claro isso. Eu sou orgânico, eu faço porque eu quero fazer. Eu faço porque eu acho estranho olhar uma pessoa que diz, oi, bom dia, eu não dizer bom dia. Eu acho estranho eu não perguntar, tá tudo bem? Eu estou com fome. Vamos tomar um café comigo na padaria? Você entendeu? Eu acho estranho você não olhar. Aí você quer o quê? Desencarnar e pular do degrau 1 para o 18, para o 20, para o 40, sem ter com uma vida medíocre, fazendo turismo no corpo? Pois é, olha aí, as ações de hoje serão as consequências de amanhã, né? A gente tem que sempre lembrar disso. O seu benefício você já recebeu na matéria. Vida boa, empregada, alimentação, aviões, passeou para o mundo, ignorou o necessitado, não subdividiu. Estou falando daqueles que não fazem, tem muitos que fazem. Não é? Conheço muita gente com muito dinheiro e faz. Entendeu? Você vai querer chegar no plano espiritual e ainda receber benefícios, o quê? Ué. Mas para quem não faz hoje, você pode ver esse podcast e se motivar e começar a partir de hoje, né? Tomara. Nunca é tarde, né, Renato, para mudar, né? Eu acho. Na dúvida, vai lá pro meu Instagram e pergunta Renato Prieto, ator. Sigam o Renato Prieto, ator aqui. O Instagram tá aqui na tela. Ali, siga ele. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que tem um público muito grande orgânico. Acho que é um único aqui no Brasil. Muito pouco. É orgânico. Único. Só orgânico. Você sabe que, às vezes, alguma pessoa ou outra pergunta, Renato, por que você não me segue? Porque todo mundo que me segue, eu sigo. Eu explodi a quantidade. E o Instagram me bloqueou de seguir, porque eu fui explodindo e tal. Então, volta e meia eu clico lá para ver se saiu alguém, para dar vez para uma pessoa que pediu. Então, para você ver, como não sai quase ninguém, é todo orgânico. 99% é orgânico. Se você puder seguir o Hora Viva... podcast, siga lá. Quando alguém sair, você já coloca lá. Vou lá, coloca. Então é multidão. Podcast. Tanto que uma coisa que eu publico, rapidamente ela atinge, sabe? O Leia Kardec que eu faço já passou de 1 milhão de pessoas. Então, assim, é legal. Eu estou pronto para isso. Olha, Renato, a conversa é tão envolvente aqui que a gente pode ficar 2, 3, 5 horas conversando aqui. É uma honra mesmo, né? Imagina. Agora, Renato, me fala só o seu livro, né? Você tem um livro, né? Como é que ele chama? E quem disse que seria fácil? Olha aí. Exatamente. Eu sabia, desde a hora que eu entrei no corpinho lá, que eu fui cuidado, eu sabia que não seria fácil, mas que eu poderia ser inteligente o suficiente para fazer curva. Eu sempre digo para as pessoas assim, repara que se você for conhecer uma nascente lá no alto da mata, lá no alto, ela é um filete de água. Ela enche um buraquinho e ela vem descendo, ela passa por cima de uma madeira, aí ela vira depois por aqui, ela faz curva sem parar. Qual é o objetivo daquela nascente? Chegar no oceano. E para isso ela faz muita curva e não reclama de fazer tanta curva para chegar lá. Então, eu acho assim que o título do livro é perfeito para isso. Quem disse que seria fácil? Mas não é um fardo, é uma alegria também. Vou fazer um filme em Brasília, vou filmar, prefiro não dizer o nome que pode ser que mude. Em breve vou fazer o filme. E o livro,
é um pouco de tudo que nós estamos conversando aqui. A pessoa pode entrar no Instagram, Renato Prieto Ator, e dizer eu quero o livro, e vai receber na casa dela, autografado. As pessoas não sabem, mas o correio tem um negócio chamado, que eu não sei o nome, tem um nome especial. O livro é muito barato para você botar no correio. Tem uma lei que, quando é livro, você vai como Sedex e gasta R$10, por exemplo, né? Em qualquer lugar do Brasil. Não muda. Então, hoje você recebe um livro desse na sua casa por 50 e pouco, R$60, já incluso o correio autografado no seu nome, entendeu? Olha aí, que legal. Recomendo, hein? Baita livro, hein, Renato? É só mandar lá e no Instagram Renato Prieto Ator e você vai falar que é o livro e vai vir. Maravilha, Renato. Fora disso, eu tenho tanta coisa que eu estou fazendo que aí dá um outro podcast. Pode falar. Você tem uma ONG também, né, Renato? Não, mas eu estou envolvido com a ONG de Recife, com a ONG do Morro de São Carlos, com a ONG da favela da favela da Galinha. Eu estou envolvido com um projeto nas redes sociais, Leia Kardec, que também precisa de ajuda para viver, porque é um movimento pago, né? É um posicionamento pago. Eu estou envolvido com outro projeto que eu estou começando agora, que é bem interessante. Eu estou envolvido com muitas coisas. Eu coloco pé e perna em vários lugares, mas cada um no seu espaço. E, óbvio, tinha um espaço muito grande para cuidar de mim. Normalmente, eu não gosto que me deem muitos compromissos às terças e quartas, por exemplo, que eu vou muito ao terapeuta, eu vou na minha reunião, vou blá, 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 blá. Mas, veja só, eu vou na reunião à noite, o dia é longo, eu uso o espaço do dia para fazer outras coisas também. Mas quer saber o que eu estou fazendo, vou fazer? Primeira mão é sempre no meu Instagram, Renato Prieto Ator, que só eu respondo. As pessoas é você que responde, só eu respondo, ninguém bota a mão lá. Olha, Renato, agradeço muito você ter vindo. Eu deixo esse tempo livre para você deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo, para que a vida dela seja um pouquinho mais feliz. Eu acho que você queira, né? Lutar para querer. Tem coisa que você não vai resolver nessa encarnação. Não tenha culpa. Você já sabe que tem que resolver. Já é um grande passo. As pessoas acham que não é um grande passo. Antes você não tem a consciência. Agora você tem consciência. Então você já deu um grande passo. Espera a hora. Na hora exata você vai resolver aquilo ali. Mas organize a tua vida toda, o tempo todo, para resolver pequenas coisas, até resolver as situações, para você não levar adiante e ter que dizer, lá vai eu ter que resolver isso e tal. Ser feliz, todo mundo merece ser feliz, no meio da dificuldade. Basta você virar o olho sempre para as belezas que tem no planeta. Os pássaros que cantam, a luz que se acende, o sol que vem, as pessoas que te dão excelentes exemplos. Olha para as pessoas que dão exemplo. Por que você só quer falar de quem está falando na primeira, né? da coisa ruim, não é? E a pessoa, com um sorriso, diz lá, morreu hoje, falando de tal. Não, vai para um programa de televisão, um podcast, coisas que vão acrescentar na sua vida. Para de ficar falando. Quando você encontrar em grupos de amigos, para de que o assunto do grupo seja tragédia, dificuldade, morte. Ele não conseguiu, ele nunca vai conseguir. Para de jogar essas coisas sobre o outro. Deixa o outro no tempo dele. Se dê esse tempo também. Jesus falou amar o próximo como a si mesmo. Significa que se você não aprendeu a se amar, você não pode me dizer que sabe amar o próximo, porque eu vou desmascarar você. Você não sabe se amar, como é que você sabe amar o outro? Amar é um exercício. Então, amar-se, se respeitar, respeitar os seus limites. E tem alguma coisa que não dá para resolver agora? Coloca aqui na caixinha, você vai resolver e vai resolvendo as outras. E seja feliz. É possível nascer, crescer e morrer, ou desencarnar sendo feliz. Agora, fazendo a sua parte. Sorri o tempo todo. Tá ruim, sorri o dobro. Vai sorrindo, tá no ônibus, para de olhar para o Tietê, se estiver sujo. Olha para a floresta, olha para o céu. Tem tanta coisa linda nesse planeta para você olhar. Tem tantas pessoas boas que fizeram coisas magníficas. E para encerrar, não deite sem fazer uma bela de uma oração, entendeu? Se for possível, tira 3 minutos, faz uma oração ao acordar, ao meio-dia. Agradece porque você chegou ao meio-dia, a maioria nem chegou. Agradece que você chegou em casa, muita gente não chegou. Agradece que você acordou, muita gente nem acordou. Entendeu? Agradecer. Quantas vezes você quiser. Puxa vida, são 2 horas. Eu cheguei aqui, agradece. Puxa vida, eu estou indo do meu trabalho, correu tudo bem, agradece.
você vai ver que você fica meio intocável, porque você tá com tanta coisa boa. É isso aí. E qualquer coisa, pergunta que eu respondo lá no Instagram. Maravilhoso. Renato, muito obrigado. Muito honrado de ter você aqui. Acrescentou muito. Tenho certeza que as pessoas vão adorar esse podcast, tá? E muito obrigado. Esse foi o Hora Viva, o episódio com Renato Prieto. Saúde, bem-estar e motivação você encontra aqui. Hora Viva Podcast. Siga o nosso canal. Seguimos.